Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Hoje senti que é bem melhor a música da minha vida. Não haver nada entre nós daqui pra frente, pois você nunca percebeu tudo que eu quis lhe dar de meu. Sinceramente, foi um colega de trabalho quem me acudiu quando eu comentei com ele que estava procurando uma casa. Ele olhou para mim assim meio pensativo e falou: olha, Juliano, eu tenho um puxadinho lá nos fundos da minha casa. É pequeno, é modesto, tem 3 pecinhas, quarto, cozinha e banheiro, tudo pequeno, mas, sei lá, se servir. Acabamos indo ver o tal puxadinho já naquele mesmo dia, depois do serviço. E olha, gostei. Não era tão pequeno quanto ele tinha falado. E como era só para mim, ficou perfeito. Principalmente porque o valor do aluguel não era alto. Acabamos fechando o negócio e eu mudei já naquele mesmo final de semana. O Fábio, esse meu amigo, morava na casa em frente com a esposa e um filho de 4 anos. A Marilé, esposa dele, era uma pessoa assim muito simpática e, sabe, a gente se deu bem logo desde o primeiro momento. Me mudei, me instalei. Eu não tinha muita coisa, só o essencial. De modo que já deixei tudo praticamente organizado. Inclusive no domingo, eu já estava ali ajeitando uns armários quando escutei a voz do Fábio lá fora. Juliano, posso entrar? Você já comeu alguma coisa? Tá a fim de almoçar com a gente? Claro que eu aceitei, até porque, apesar de já ter passado do meio-dia, eu não tinha tomado nem café da manhã. Tomei um banho rápido, me troquei e fui lá almoçar com eles. Depois fiquei pensando que tinha sido bom ter aparecido aquela oportunidade, porque com meu amigo morando com a família dele, ali tão perto, praticamente do lado, eu me senti como se fizesse parte da família. Até porque meus pais moravam no interior. Não era sempre que a gente se via. Para dizer a verdade, era bem raro. Lá na empresa, eu e o Fábio não éramos assim tão chegados. Éramos colegas de trabalho. Mas depois que passei a morar ali, do lado da casa dele, nossos laços de amizade se estenderam. Olha, chegou num ponto que eu o tinha como o meu melhor amigo. E sentia que ele também gostava de mim. Íamos e voltávamos juntos do trabalho. Praticamente todos os dias. Final de semana, estávamos sempre inventando alguma coisa. Um churrasco, um almoço, ou então ficávamos ali simplesmente tomando uma latinha de cerveja e conversando. Olha, sem exagero nenhum, ele acabou se tornando o irmão que eu nunca tive. E eu digo isso com toda sinceridade. Não é só da boca para fora, não. Por isso comecei a ficar preocupado quando certas coisas começaram a acontecer. Nessas alturas, já devia fazer uns 3, 4 meses que eu estava morando ali, naquele puxadinho, do lado da casa dele. O fato é que não trabalhei naquela sexta-feira porque estava de atestado médico. Naquele sábado em questão, levantei bem cedo, tomei banho, preparei um café e saí, fui até a janela fumar um cigarro. E foi então que eu me deparei com a Marileia estendendo roupas no varal ali no quintal. Bom, até aí tudo bem. Isso já tinha acontecido outras vezes. Ela olhou assim e me viu na janela e a gente se cumprimentou. Perguntou se eu estava melhor. Falei que sim.
Até lhe ofereci uma xícara de café e ela comentou: sabe que eu senti o cheirinho do café? Bom, se não for me incomodar, acho que eu vou aceitar uma xícara. Deixa só eu terminar de estender a roupa aqui, que eu vou aí. Para resumir, ela terminou o serviço, estendeu a roupa e entrou ali do meu puxadinho para tomar uma xícara de café comigo. Nessas alturas, com aquela proximidade, claro que a gente também já era amigo. E de certo modo, já tínhamos uma certa intimidade. Não éramos mais aqueles estranhos lá do comecinho. O Fábio sempre estava por ali, de modo que a gente sempre conversava, os três. Agora, nós dois juntos, era a primeira vez. Nesse dia, enquanto a gente conversava, ela puxou um assunto aqui, outro ali, até que pelas tantas perguntou: escuta, Juliano, você não tem ninguém, uma namorada? Ela sabia que eu não tinha namorada. Mesmo assim, respondi que não tinha nem mesmo uma paquera. Aliás, fazia muito tempo que eu estava sozinho. E foi então que ela fez aquele comentário: nossa, mas você é um rapaz tão bonito, tão bacana. Eu acho que lá na empresa onde vocês trabalham, deve ter um monte de menina lá, de repente até querendo namorar com você. Imagina, Marilé, não tem mesmo. Ah, eu acho que tem. Você que não quer me contar. Você é tão simpático, você é uma pessoa tão bacana. Olha, eu fiquei até meio sem jeito com aquela conversa. Juro que fiquei. Imagine, era a mulher do meu amigo. Não sei explicar, mas de repente aquela conversa começou a tomar um rumo meio inesperado. E eu comecei, juro que fiquei meio incomodado até. Porque às vezes a gente até se engana. É o jeito da pessoa, mas não sei, podia até ser impressão minha. Mas, bem, e não era só o que ela falava, mas o jeito como ela me olhava, enquanto a gente ficou ali conversando. Senti um certo interesse, sabe, uma malícia, mas é como eu já falei, não quis interpretar como coisa ruim, até porque, como eu já disse, tem hora que a gente olha para a pessoa e interpreta de um jeito, vai ver outra coisa. De qualquer maneira, fiquei meio incomodado. Olha, sei lá. Para se ter uma ideia, a certa altura, eu sempre fui muito tímido, mas cheguei ao ponto de inventar uma desculpa, falar que precisava sair só para terminar aquela conversa que, sabe, se tornou incômoda para mim. E foi a partir desse dia que eu passei a notar uma mudança no jeito dessa mulher em relação a mim. Sempre que calhava da gente estar perto, eu sentia que ela me olhava assim, com uma intensidade que me preocupava. E assim foi durante algum tempo. Aquela coisa passou a me deixar meio preocupado. Até que num domingo, ela veio bater a minha porta. Eu estava ali distraído, assistindo um programa de televisão, quando ouvi aquela voz. Juliano, está em casa? De saída, tive um sobressalto. Ele estava usando assim um shortinho tão curto que, na verdade, eu já tinha visto usando aquele short outras vezes, mas não assim tão de perto. E ele estava sorrindo. Você está muito ocupado? Eu queria te pedir um favor. Quer dizer, se não for te incomodar. Não, tudo bem, o que é? Ele estava querendo fazer ginástica, caminhar numa esteira, só que não conseguia girar o regulador de velocidade.
disse que estava muito apertado. E ela queria que eu fosse lá ver se conseguia regular o aparelho para ela. Olha, eu achei tão esquisito porque... Sabe, por que ela não tinha pedido pro marido dela? Aliás, aquele pensamento me veio à cabeça e eu perguntei onde que o Fábio estava. Ela então respondeu que ele tinha acabado de sair para visitar a mãe e que o filho deles tinha ido junto com o pai. Olha, quando ela falou que estava sozinha ali na casa, e por conta de tudo aquilo que já vinha acontecendo, me deu até um friozinho no estômago. Não sei, me deu um pressentimento. Algo me dizia que ele estava com segundas intenções e tinha aparecido ali só para me provocar. De qualquer maneira, eu não podia me negar a fazer aquele favor, de modo que acompanhei até a casa dela. A esteira estava num dos quartos. Ela me mostrou a estrada, apontou o regulador de velocidade e, de fato, estava meio difícil de girar, estava bem emperrado. Mas nada que ela mesma não conseguisse fazer se quisesse. Regulei até o nível que ela pediu e quando estava tomando o meu rumo, não é que ela segurou o meu braço? Juliano, espera. Tem outra coisa que eu queria pedir para você. Olha, eu havia tido aquele pressentimento. Mesmo não querendo imaginar coisas que talvez não fossem verdade, por aquele motivo que já falei, às vezes você interpreta a pessoa de modo errado, mas nesse caso não tinha interpretação errada nenhuma. Porque quando eu olhei para a cara dela, na expectativa de que ela dissesse que ajuda a mais ela queria, ela me falou aquela frase que chegou a me dar um calafrio. Você sabe o que eu quero, não sabe? Aliás, tenho certeza que você também quer. Falou aquilo e veio para cima de mim. Olha, aquilo me pegou tão de surpresa. Porque, por mais que eu já estivesse desconfiado, com aqueles olhares, com aquele jeito dela, eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava. Eu senti que ela me olhava de um jeito, sabe, você sente quando a pessoa tem interesse. Às vezes, me dava umas indiretas, falava, mas juro por Deus que eu não pensei que ela chegasse àquele ponto. Olha, eu me vi numa situação tão desconcertante. Meu Deus, até porque o Fábio era meu amigo. A Marileia era uma mulher até certo ponto bonita. Só que aquilo não era certo. Se ela fosse solteira, livre, desimpedida, aí tudo bem, mas... Sabe, me deu aquele estalo e eu... Que é isso, Marileia? Ela não falou nada. Apenas continuou me olhando com aquela expressão assim, meio de espanto. Eu percebi que ela se espantou com o meu gesto, porque eu me afastei dela. Foi aquele momento assim de perplexidade, mas em seguida eu me afastei. Olha, ficou uma coisa tão ruim. Deus do céu, imagine. E só depois é que eu fui pensar, se o Fábio chega naquela hora. Só que, o que eu podia ter feito? A mulher se atirou para cima de mim. Olha só, Deus sabe como eu me senti mal. E tudo isso me deixou tão preocupado porque, para se ter uma ideia,
Não consegui nem encarar o meu amigo depois, mesmo eu sabendo que não tinha feito nada de errado. A mulher dele que fez. No sábado seguinte, ele me convidou para jantar com eles, mas eu inventei uma desculpa. Falei que não estava me sentindo bem, que tinha comido alguma coisa que não tinha feito bem, enfim, e preferi ficar em casa mesmo. Tudo para não ficar frente a frente com a Marileia. Desde aquele domingo, quando ela deu aquela desculpa, para que eu entrasse na casa dela e depois ela se atirasse para cima de mim, que eu estava evitando qualquer tipo de contato, qualquer tipo de encontro. Mesmo assim, acredite quem quiser, ela não deixou de me provocar. Sempre que possível, ela dava um jeitinho de se insinuar. E estender roupa, por exemplo, usando uma roupinha provocante, e eu sabia que era provocação, porque ela ficava lá estendendo a roupa e de vez em quando dava uma olhadinha para minha janela. Olha, eu sinceramente não sei como o Fábio nunca percebeu, porque, meu Deus, estava tão na cara. Só sei dizer que eu, por exemplo, se fosse casado e tivesse um amigo morando no meu terreno, jamais deixaria minha mulher estender roupa vestida daquele jeito. Olha, era muita provocação. Às vezes eu saía na janela para fumar um cigarro, tomar um ar, e ela sempre dava um jeito de sair ali para fora, puxar assunto. E eu sabia que era para se mostrar. A verdade é que a atmosfera entre nós dois não ficou legal. E o pior é que eu e o meu amigo também ficou uma coisa ruim, mesmo ele não sabendo de nada. Eu me sentia mal em relação a ele, mesmo não tendo feito nada de errado. Só que, meu Deus, imagine se ele soubesse do que a mulher dele era capaz. De qualquer modo, as semanas foram passando e apesar daquele clima esquisito, fui tocando a vida, até que um sábado, perto das 9 horas da noite, eu ali em casa vendo televisão, de repente faltou luz. Lembro que estava chovendo um pouco. Não assim torrencial, mas, enfim. Chovendo, de repente, tudo apagou. Pensei na mesma hora que devia ter acontecido alguma coisa em relação ao transformador ali da rua. Em questão de segundos, já escutei aquela batidinha na porta. Juliano! Oi, Juliano! Era a Marileia. Era a voz da Marileia. Fui até a porta e ela se atirou nos meus braços, acredite quem quiser, dizendo que estava com medo, que estava na casa bem tranquila e de repente acabou a luz e que ela tinha pavor de ficar sozinha no escuro. Tá, mas e o Fábio e o teu filho? Ela disse que os dois não estavam, que tinham ido até a casa da mãe dele e que não tinham voltado. A Marileia, e esta foi a desculpa que ela deu, se bem que não sei se era desculpa ou era verdade mesmo, não se dava bem com a sogra. O próprio Fábio já tinha comentado comigo. Não sei se até o ponto de ela não ir na casa da sogra, mas de qualquer maneira, foi a explicação que ela deu para estar sozinha ali em casa. Ela ainda perguntou se podia ficar ali comigo, pelo menos até a luz voltar. Só que, sabe, por conta de tudo o que já relatei aqui nessa carta,
Eu fiquei sem saber o que fazer. Não era uma boa ideia, mas não era mesmo. Vai que o Fábio chega e a encontra ali comigo, nós dois sozinhos naquele escuro. Sabe Deus o que ia pensar? Eu fiquei tão preocupado com aquela situação que cheguei a falar para ela: Marileia, acho melhor você voltar lá para tua casa. Sabe, não quero confusão pro meu lado, mas eu tenho medo, Juliano. Sabe, eu fico desesperado no escuro. Por favor, me deixa ficar aqui até a luz voltar. Olha, melhor não, viu? Vendo que realmente eu não ia ceder, ela me pediu para ajudá-la a procurar um pacotinho de velas lá na casa dela. Mesmo ressabiado eu fui. Entramos, enquanto eu iluminava o ambiente com a lanterna do celular, ela ficou procurando numas gavetas ali o tal do pacotinho de vela, até que por sorte encontrou. Olha, quando eu vi aquele pacotinho na mão dela, eu dei graças a Deus. O tormento tinha terminado. Ainda ajudei a acender as velas, de modo que a cozinha ficou clara. Foi então que eu tomei o rumo da porta. Só que para o meu espanto, ela se colocou justamente entre mim e a porta. Detalhe, eu olhei assim para a porta da cozinha e não vi chave nenhuma na fechadura. Me deu aquele pressentimento. Até porque eu fui e girei a maçaneta, e como eu já estava esperando, a porta estava fechada a chave. Olha, juro por Deus que eu fiquei apavorado. Tem como você abrir a porta, por favor? Em vez de responder, ela ficou calada, olhando para mim. A cozinha não estava totalmente clara. Na verdade, estava na penumbra. A luz que vinha daquelas 3 velas dava um tom assim, sei lá, de filme de terror. Ela estava com a chave da porta na mão. Ou seja, tinha feito aquilo de caso pensado. Quando eu fiz menção de me aproximar para pegar a chave da sua mão, ela a jogou dentro da blusinha, como se estivesse escondendo dentro do sutiã. E como se fosse pouco, ainda falou: você quer a chave? Vem aqui pegar. Olha só Deus para saber como eu fiquei apavorado. Eu pensei tanta coisa naquela hora. De correr até a sala. Quem sabe a chave da sala estivesse na fechadura. Ou quem sabe a porta estivesse aberta. Agora, o pior foi pensar que a qualquer momento o marido dela podia chegar. Eu não queria nem imaginar a confusão que daria. Por mais que eu não estivesse fazendo nada de errado, ele com certeza ia ficar pensando bobagem. Ela teve a capacidade de trancar a porta, esconder a chave no degote da blusinha e ainda falar aquilo em tom de provocação. Você quer a chave? Então vem aqui pegar, vem. E foi então que, diante da minha perplexidade, do meu espanto, eu que achava que nada mais poderia acontecer, ela fez outra coisa que me deixou ainda mais perturbado. E aí é que eu fiquei sem saber o que fazer.
carta é muito longa, não será possível contá-la toda hoje. Por isso não perca amanhã, nesse horário, a segunda parte da história de Juliana e Marileia, na sessão A Música da Minha Vida.